Fala galera da terceira série, tudo bem? Eu sou a professora Rosicler e nós estamos aqui novamente para mais uma aula de revisão do Enem com o conteúdo das vanguardas europeias. E hoje eu vou trazer aí algumas vanguardas diferentes da nossa aula anterior, tá legal? Então, gente, o que eu vou falar para vocês hoje sobre as vanguardas? Vocês sabem que tá tudo lá na aula 2, né? Vocês podem ir lá, retomar, assistir para pegar mais algumas coisas. Porém, eu vou lembrar vocês aqui que as vanguardas europeias são aqueles movimentos artísticos que aconteceram no início do século XX e revolucionaram a arte, né? Transformaram a arte com a possibilidade do artista criar aquilo que ele achasse interessante. Ok? E aí, para começar, eu vou trazer para vocês uma questão do Enem do ano de 2019, onde nós estamos apresentando aqui uma obra do Pablo Picasso. Exatamente. Eu gostaria que vocês prestassem atenção no seguinte: toda vez que tem uma imagem ou um texto, nós precisamos prestar atenção na legenda, naquilo que está passando de referência para nós sobre aquela imagem, ok? Então observem comigo na tela, por favor. Nós temos uma obra do Pablo Picasso que chama-se, né, Cabeça de Touro, bronze. É uma obra de 1945. Observem, gente. Primeira coisa que vocês têm que observar são os elementos que estão aí na obra. O que é que está apresentando? Isso é uma pintura? Isso é uma escultura? É um objeto? O que é isso, pessoal? Vocês têm que prestar muita atenção nisso. Onde é que está essa cabeça de touro? Quais são os elementos que me possibilitam perceber e saber que é uma cabeça de touro, né, pessoal? Quais foram os objetos que foram utilizados para construir essa obra de arte, ok? E aí a gente passa para o enunciado da questão e as alternativas, tá certo? Então vamos passar para o enunciado. Gente, prestem muita atenção. Na obra Cabeça de Touro, o material descartado torna-se objeto de arte por meio da... Outra coisa que vocês têm que observar é exatamente esses enunciados. Geralmente tem palavras-chave, né? Algumas palavras que contemplam aí boa parte da resposta e nos fazem chegar até a resposta correta. No caso aqui, nesse enunciado, nós temos o material descartado. Prestem muita atenção nessa expressão, ok? Letra A. Reciclagem da matéria-prima original. Letra B, complexidade da combinação de formas abstratas. C, a perenidade dos elementos que constituem a escultura. Letra D, mudança da funcionalidade pela integração dos objetos. Ou seria a letra E, fragmentação da imagem no uso de elementos diversificados? Pessoal, antes de nós irmos para a resolução, eu vou conversar com vocês sobre essas alternativas, ok? Olha só, primeira, a letra A, reciclagem da matéria-prima. Em primeiro lugar, pessoal, a reciclagem para uma obra que traz a reciclagem, ela teria que ser transformada, porque a reciclagem ela nos solicita isso. Tudo que é reciclado passa alguma transformação, que não é o caso que nós estamos vendo nessa imagem, ok? Letra B, complexidade da combinação de formas abstratas. Eu vou voltar na imagem e mostrar para vocês. Olhem só, nós estamos falando que o título é Cabeça de Touro. Nós estamos vendo uma cabeça de touro, certo? Então, não é uma obra abstrata. Portanto, já não seria a resposta correta, certo, gente? Vou voltar para as alternativas. Letra C, perenidade dos elementos que constituem a escultura. O que significa a palavra pereno, perenidade, né? Está ligado a eternidade, aquilo que é durável, né? E, na verdade, está falando do material descartado. Se é um material descartado, é porque ele já não servia mais para o seu uso, não é verdade? Letra D, mudança da funcionalidade pela integração dos objetos. Vou deixar essa reservada, tá? Letra E, fragmentação da imagem no uso de elementos diversificados. Tem elementos diversificados, porém não é uma fragmentação, e sim a união de elementos, ok? E a letra certa, pessoal, é a letra D, que é a mudança de funcionalidade pela integração dos objetos. Por quê? Nós temos, novamente, aqui na obra, vou mostrar para vocês, uma cabeça de touro, porém, os elementos que foram usados aí é um banco de bicicleta, né? E
Um guidão de bicicleta, certo? Então, ele está ganhando uma nova funcionalidade, certo? E nós temos aqui, né, o comentário da questão, que é: o enunciado fala em um material descartado, tornando-se obra de arte, visto que há uma nova funcionalidade nesse objeto, ok? Que lhe é atribuída a partir da junção de objetos. É válido ainda, gente, ressaltar o que eu já falei lá na letra A, que a reciclagem implica na transformação do objeto fonte. E não é o caso, né, dessa obra de arte, ok? E aí, pessoal, nós vamos falar um pouco também do surrealismo, né? O movimento artístico vanguardista que trabalhou o onírico, a fantasia, o confronto entre a realidade e o imaginário, os estudos de Sigmund Freud, né? Então, vamos lá para mais uma questão, certo? Essa questão aqui é do Enem de 2010, certo? Diz assim: todas as manhãs, quando acordo, experimento um prazer supremo, o de ser Salvador Dalí. Muito egocentrista, né? Esse Salvador Dalí. E aí, continua o texto, tá, gente? Assim escreveu o pintor dos relógios moles e das girafas em chamas, em 1931. Esse artista excêntrico deu apoio ao general Franco durante a Guerra Civil Espanhola e, por esse motivo, foi afastado do movimento surrealista por seu líder, André Breton. Dessa forma, Dalí criou seu próprio estilo, baseado na interpretação dos sonhos e nos estudos de Sigmund Freud, denominado método de interpretação paranoico. Esse método era constituído por textos visuais que demonstram imagens. Letra A, que já está nessa tela mesmo. Do fantástico, impregnado no civismo pelo governo espanhol, em que a busca pela emoção e pela dramaticidade desenvolveram um estilo incomparável. Será que é essa, gente? Vamos voltar depois lá para o texto original. Do onírico, que misturava sonho com a realidade e interagia refletindo a unidade entre o consciente e o inconsciente como um universo único e pessoal? Ou é a letra C, da linha inflexível da razão, dando vazão a uma forma de produção despojada no traço, na temática e nas formas vinculadas ao real? Letra D, do reflexo, que, apesar do termo paranoico, possui cores discretas, desculpa pessoal, li errado, perdão, vou começar na letra D. Do reflexo, que apesar do termo paranoico, possui sobriedade e elegância advindos de uma técnica de cores discretas e desenhos precisos. Letra E, da expressão e intensidade entre o consciente e a liberdade, declarando o amor pela forma de conduzir o enredo histórico dos personagens retratados. Então, pessoal, vamos discutir um pouquinho aqui cada uma dessas alternativas. No texto fala, né, que ele deu apoio ao general Franco, porém, não tinha nas obras de arte dele nenhuma referência a isso, e sim ao onírico, à fantasia, né? A tudo aquilo que era entre a realidade e o subconsciente do ser humano, ok? Então já não seria a letra A. A letra B, o onírico, que misturava sonho com a realidade e interagia refletindo a unidade entre o consciente e o inconsciente. Essa é a resposta correta, porque ela traz todas as características do surrealismo, ok? E a letra C, da linha inflexível da razão, dando vazão a uma forma, né, de produções despojadas no traço, na temática e nas formas vinculadas ao real. Não estão as formas vinculadas ao real, muito pelo contrário, né, ao surreal. E a letra D, né, do reflexo, que apesar do termo paranoico, possui a sobriedade e elegância advinda de técnicas de cores discretas e desenhos precisos. Nada disso, né, pessoal? Era o surrealismo ali com força total e a sua expressividade. E a letra E, da expressão e intensidade entre o consciente, né, e a liberdade. Não, era o inconsciente e o consciente que estavam sendo relacionados no surrealismo. Aí nós temos aqui, exatamente, tá? Então, gente, a questão correta é a letra B, certo? Eu trago para vocês também, gente, uma questão do Enem de 2015 que fala sobre o surrealismo. E, por sinal, essa questão ela gerou um pouco de polêmica na época ao ser trabalhada, tá? Nós vamos descobrir por quê. Trata-se de uma obra de arte do René Magritte,
outro artista surrealista, tá? Que se chama A Reprodução Proibida. Vocês precisam observar muito bem as imagens, né? Esse reflexo no espelho, ele está correto? Né? É dessa forma que eu me veria se estivesse frente a um espelho? Vamos lá então, pessoal, para o enunciado e as alternativas, certo? Diz assim: o surrealismo configurou-se como uma das vanguardas artísticas europeias do início do século XX. René Magritte, pintor belga, apresenta elementos dessa vanguarda em suas produções. Veja lá, tá? Vai falar sobre o surrealismo. Um traço do surrealismo presente nessa pintura é o quê, pessoal? Letra A. A justaposição de elementos díspares. Precisamos conhecer as expressões justaposição e díspares. Depois a gente vai falar sobre isso, tá? Observada na imagem do homem no espelho. Letra B. Crítica ao passadismo exposta na dupla imagem do homem olhando no espelho, né? Olhando para frente. Letra C. Construção da perspectiva apresentada na sobreposição de planos visuais. Letra D. Processo de automatismo indicado na repetição da imagem do homem no espelho, né? Letra E. Procedimento de colagem indicando, né, que está indicado onde? No reflexo do livro no espelho. Gente, vamos lá. Nós estamos falando de surrealismo. Surrealismo, o onírico, né? A imaginação, o jogo do consciente, do inconsciente. O que será, que provocação René Magritte quer fazer com esta obra de arte? Letra A, pessoal, justaposição. O que é a justaposição? É o lado, estar lado a lado ou frente a frente, certo? Elementos díspares que são diferentes, tá? Observada na imagem do homem no espelho. A gente vê isso realmente, né? A justaposição do personagem, ok? A crítica ao passadismo, não, pessoal. Não tem nada de crítica ao passadismo, porque isso não é uma característica do surrealismo, certo? A construção da perspectiva apresentada nas sobreposições de planos visuais. Não, a sobreposição de planos visuais, ela meio que anula aí a perspectiva, ok? Na letra D, processo de automatismo. Não é nada, não é automático, pessoal. Não é uma reprodução, né? Essa reprodução não é uma reprodução automática, certo? E a letra E, procedimento de colagem. Aí você já anula porque também não é uma característica do surrealismo. Essa característica é lá da pop art, né? Que nós estudamos na arte contemporânea, certo? E aí eu trago também para vocês a resposta correta é a letra A, tá, pessoal? Eu trago para vocês também aqui um comentário dessa questão. A imagem sugerida pelo espelho parece desafiar a lógica, o que vem a ser uma marca característica dessa vanguarda. Qual é? Surrealismo, né? Veja que o quadro de Magritte seria um espelho às avessas. O reflexo visto no espelho, na verdade, é as suas costas. Parece uma lógica absurda. Aí está o surrealismo, pessoal. O surrealismo, gente, o objetivo dele era o quê? Resolver a contradição entre o sonho e a realidade. Certo? Gente, hoje nós ficamos por aqui. Obrigada por vocês estarem assistindo às nossas aulas e lembre-se, todo esse conteúdo está no portal Eduque. Se você tiver possibilidade, baixe os vídeos, assista novamente. Tchau, gente. Até a próxima. Tudo de bom para vocês.